Cara, comunidade, estamos no primeiro domingo da Quaresma, iniciando essa caminhada para celebrar a Páscoa do Senhor. E como nos é muito bem colocado dentro do texto do Evangelho, é um tempo de combate espiritual, de combate contra o espírito do mal, contra o diabo e seus demônios, contra a tentação na nossa vida, que nós precisamos também vencer para poder acolher a coroa da vitória do Cristo. Aqui dentro do texto do Evangelho, nosso Senhor é tentado pelo diabo. E nos diz Santo Agostinho, nos comentários aos Salmos, que o Senhor foi tentado para nos ensinar a vencer a tentação, para que, através da sua vitória, também sejamos vitoriosos nas tentações que atravessamos. Então vamos meditar, orar, refletir sobre o que nos apresenta hoje o Evangelho de Lucas, para que a gente também possa ser iluminado dentro desse combate espiritual que todos nós estamos inseridos. Essas três tentações que o Senhor passa não são tentações muito simples. Apesar de parecer algo muito rápido, foram tentações muito pesadas que passou o Senhor e que diz respeito às grandes tentações que o ser humano passa. E a gente vai vendo muitos caírem nestas tentações porque não oram, porque não combatem espiritualmente. Só através da oração e da penitência é que nós podemos também nos unir a essa vitória do Senhor. Diz o texto do Santo Evangelho de São Lucas: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto foi guiado pelo Espírito. Esta apresentação de Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas é constante. Nosso Senhor guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando Nosso Senhor também vai curar, libertar as pessoas do mal. Também o Evangelho de São Lucas apresenta e Nosso Senhor impulsionado, cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui o Cristo cheio do Espírito de Deus e vai para o deserto orar e vai passar por tentações. A primeira coisa é que para a gente também vencer a tentação, a gente precisa pedir a força do Espírito Santo. Como nós rezamos no Pai Nosso: Pai, livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós, seres humanos, devemos reconhecer que nós não temos força de nós mesmos para vencer a tentação, para vencer o pecado. Nós precisamos recorrer a Deus. É Deus que nos dá essa força para que a gente possa vencer o mal, mesmo que o Senhor não permita que ninguém seja tentado acima das suas forças. Então o Senhor, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto e ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Um momento muito intenso antes, bem dizer, da sua missão pública. Diz o texto do Evangelho que o Senhor não comeu nada naqueles dias e depois sentiu fome. Quer dizer, foi uma penitência, um jejum muito rigoroso. Às vezes a gente não aguenta jejuar um dia, mas o Senhor aqui jejuou 40 dias. E seria normal, então, que ele fosse passar fome. Quando ele sentiu fome, naquele momento que o Senhor começou a sentir fome, o diabo veio com tudo. E disse, tentou o Senhor: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Essa tentação, ela diz respeito a muitas coisas. Diz respeito ao pão de cada dia. As pessoas serem tentadas de formas erradas a ganhar o pão de cada dia. Nós podemos pensar aqui sobre uma pessoa que resolve se corromper para ganhar o seu pão, politicamente ou no mundo do crime.
tantas e tantas outras formas, mas também a gente pode pensar aqui uma repetição dessas tentações que o Senhor vai passar como um abuso do poder que o Senhor tinha para fazer as coisas, um exibicionismo. Ora, se o Senhor não quis comer pão, agora vai transformar pedra só para dizer que Ele é o Filho de Deus. E a tentação é muito em cima da identidade do Cristo. Prove que você de fato é o Filho de Deus fazendo isto. E nosso Senhor, provavelmente também, dentro dessa tentação, Ele fica provocado porque é sobre o que Ele de fato é. Mas o Senhor responde. A Escritura diz, o Cristo responde à tentação não com uma palavra qualquer, mas responde à tentação com aquilo que diz a Escritura. Por isso que para nós é muito importante conhecer as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus também que nós somos iluminados de como devemos responder às tentações que atravessamos. Então diz o Senhor, não só de pão vive o homem. Mateus temos mais ainda, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas quantos e quantos acham que só se vive mesmo deste pão, dessa terra, que não é preciso outro pão, se a gente tiver esse pão aqui, as coisas estão resolvidas. Então o Senhor diz diante da tentação, não só de pão vive o homem. E nós precisamos também na nossa vida responder desta maneira, com a nossa vida e com os nossos atos. Que nós sim buscamos ter dignamente o pão, mas que nós também procuramos na nossa vida nos alimentar do pão de Deus, e que é o pão da Eucaristia. Jesus respondeu, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. É interessante a gente perceber aqui o poder que o diabo tem. O diabo transportou nosso Senhor para um lugar alto. É isto que o Evangelho está dizendo, que o diabo, esse ser espiritual inimigo de Deus, ele tem um poder tal que transportou, ou vamos dizer tipo assim, bilocou, ou fez voar o Senhor para um local bem alto. E mostrou por um instante todos os reinos do mundo, com suas glórias. Ora, esses reinos é o poder deste mundo, são as riquezas, o luxo, a glória deste mundo. Quantas e quantas pessoas vivem para poder viver essa glória desse mundo, buscar as riquezas desse mundo. Então, tem gente que se mata para isso. Lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, tem um templo mundial de Satanás, e eles apresentaram um templo lá, a imagem de Lúcifer. Houve uma grande confusão sobre onde ia colocar essa imagem de Lúcifer, essa escultura. Acabaram colocando no teatro, e triste o que aconteceu. Uma multidão, fazendo fila para poder ver a imagem de Lúcifer. Aí as pessoas diziam, é porque ele nos dá dinheiro. É porque ele nos dá dinheiro. E nós estamos atrás disso. Ele não é mau assim não, ele nos dá dinheiro. Então as pessoas caem descaradamente, lavadamente, nessa tentação aqui. Mostrou-lhes por um instante todos os reinos do mundo. E como existem pessoas que matam, que roubam, para poder, mentem, para poder ter os reinos deste mundo. Aí o diabo vai e diz, eu te darei este poder e toda a sua glória, porque tudo foi entregue a mim, e portanto posso dar a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Mas ora, não sei se adora só a Deus.
O diabo, exatamente, ele caiu dos céus porque ele queria ser adorado. Mas quem era adorado era o Senhor, era Deus. Quando Deus revelou o plano que enviaria seu filho e que era para ser adorado, o diabo rejeitou esse plano de Deus. Não, quem deveria ser adorado era ele, não era o filho de Deus. Então nós estamos aqui numa tentação muito relacionada à realidade do mundo que nós vivemos. Ora, o diabo rejeitou adorar o Filho de Deus e aqui agora está propondo ser adorado. E quantos neste mundo adoram o diabo? O Zachary King, que era sacerdote de Satanás, ele disse que no mundo existem milhares de pessoas que venderam a alma para o diabo, para fazer o jogo dele no mundo, nos diversos lugares. Então, assim, quantas e quantas pessoas caem nesse pecado de se prostrar e adorar o diabo? Que isso não deve, Deus nos guarde, nos livre, Deus nos guarde dessa situação de adorar o diabo. Aí o Senhor diz o quê? A Escritura diz. Novamente o Senhor responde com a Escritura. Como é importante a Escritura de Deus, a palavra de Deus, para a gente saber o que a gente deve fazer. O Cristo responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Tentação vencida. Só podemos adorar o Senhor e só a Ele servir. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo. Novamente o diabo transporta nosso Senhor para um local. Nosso Senhor estava no deserto. De repente o diabo transporta Jesus para Jerusalém. É incrível esse poder que o Evangelho aqui mesmo nos diz que o mal Satanás tem. Aí ele vai tentar o Senhor de uma forma mais pesada, muito pesada. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Ora, nosso Senhor, quando respondia à tentação, sempre respondia com a Escritura. E o diabo agora veio tentar o Senhor com a Escritura. A Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito, que te guardem com todo cuidado, te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Que palavra é essa? É o salmo que acabamos de rezar, o Salmo 90. O diabo tenta Jesus com as Escrituras. Quer dizer, o diabo, gente, conhece a palavra de Deus. O diabo conhece as Escrituras. E não é porque se diz Bíblia, palavra de Deus, Escritura, que a coisa esteja correta. Porque o diabo também se utiliza das Escrituras para fazer a tentação. Como tem gente que usa a palavra de Deus para pregar aborto, coisa a favor de aborto. Como é que pode a pessoa usar as Escrituras para pregar contra aquilo que a Escritura diz, para destruir as famílias, para desrespeitar a inocência das crianças, para desconstruir a sexualidade das crianças, para favorecer narcotráfico? Gente usa a palavra de Deus para fazer tudo aquilo que é errado e que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Por que isso? Porque o diabo conhece muito bem as Escrituras. E as pessoas veem que tem alguém falando da Bíblia, muito bonitinho, muito santo, e se deixa levar. Mas, mesmo o diabo, falando, citando as Escrituras, nosso Senhor também responde com as Escrituras. A Escritura diz, responde o Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus.
Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Quer dizer, o diabo conhecia as Escrituras, mas o Senhor conhecia o sentido profundo das Escrituras. Por isso que nós não podemos nos deixar levar por qualquer tipo de orientação da leitura da palavra de Deus. É preciso ter muita atenção quando esse pessoal, nos dias de hoje, utiliza a palavra de Deus para vender ideologia de gênero. Aí você pode ter certeza que tem muita coisa errada. Então, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos ficar tentando o Senhor com as nossas ações. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus. Jesus venceu a tentação. O Senhor venceu as tentações. E Ele está nos ensinando aqui como nós devemos agir para vencer a tentação. A gente não deve entrar em muita conversa pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio pensamento com a tentação. Porque quando nós entramos em diálogo com a tentação, nós já vamos fazendo o jogo dela. E como é que nós cortamos a tentação? É com a palavra de Deus, é com o Espírito Santo, é combatendo mesmo. E nós precisamos combater porque o próprio Filho de Deus, que era o Filho de Deus, combateu. O Senhor vence aqui a tentação, mas diz o texto: o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Mas o que nós vamos ver depois nos evangelhos é toda uma ação do mal do diabo até levar nosso Senhor à morte de cruz. Nós não temos ali no momento do Calvário uma coisa muito clara do evangelho falando que o diabo está agindo ali através do sinédrio, através daquelas pessoas religiosas, através daqueles que maltratam Cristo. Não se diz muito que é o diabo que está fazendo aquilo ali, mas apesar de ser ele, os seus demônios sim, utilizando as pessoas. Mas tem um registro muito específico dentro da Páscoa do Senhor, quando o Senhor está com a ceia, fazendo a ceia com seus apóstolos, que o Senhor diz: aquele que molhar o pão no molho comigo, será aquele que vai me trair. E naquele momento, o diabo entra em Judas. Diz o texto do Evangelho. O diabo entra em Judas para fazer aquela coisa no momento oportuno. O diabo pode entrar nas pessoas? Pode. De repente, certas coisas que são insinuadas na mente e no coração das pessoas não são coisas totalmente humanas, podem ser coisas relacionadas mesmo ao mundo espiritual, ao diabo mesmo. Mas a gente poderia ver aqui esse momento oportuno que foi para o diabo o momento da Páscoa do Senhor, que ele quis acabar com Cristo, o sinédrio, aqueles religiosos, todo aquele pessoal se jogando contra o Cristo. Mas por que esse pessoal se jogou contra o Cristo? Fizeram o papel dos secretários do diabo. Porque o diabo não apareceu bem, mas os secretários do diabo apareceram muitos. Por que apareceu tantos secretários do diabo para matar o Senhor? Uma coisa é certa, porque essas pessoas muito provavelmente não estavam sendo corretas naquilo que elas estavam fazendo. E aquelas que realmente procuravam fazer o que era correto, a caridade, o Senhor protegeu. Gente, a caridade, ela nos protege de ser instrumento do mal. A caridade, ela nos protege contra o mal, de sermos enganados pelo mal. A oração, sim, a penitência, sim, e como nos diz a Quaresma, a caridade também. A caridade, ela apaga de nós muitos pecados e nos protege contra o espírito do mal. Então, iluminados pelo texto de hoje, do Evangelho do Senhor, como nos disse Santo Agostinho,
que o Senhor passou essas tentações para que nós também vencêssemos a tentação, que a igreja, unida ao seu Mestre, ao Filho de Deus, vença todas as armadilhas e confusões do diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.